é um tratado para guitarra barroca, né, que é um desses instrumentos de cordas dedilhadas antigas. Esse aqui é de 1697, mas na verdade ele foi a primeira edição dele é de 1640, alguma coisa assim. E ele segue a estrutura da maioria dos tratados, né? Ah, então ele faz uma declaração, uma homenagem ao responsável pela edição, né? E quase sempre vangloriando o rei, ou o duque, ou seja lá quem for o sujeito responsável pela edição, né? Que autorizou que esse livro fosse editado e vendido, né? E aí depois ele vai explicar algumas coisas sobre o instrumento e depois vai mostrar os exercícios. E aí quase todos os tratados vão seguir essa mesma estrutura. Esse tratado do Gaspar Sanz especificamente, ele talvez seja o tratado mais completo que a gente tem para um instrumento de cordas dedilhadas. Apesar dele ser muito superficial, ele acaba explicando ou falando, ainda que por cima, sobre todos os assuntos que englobam tocar a guitarra barroca. Então, ele dá as regras, né, de como tocar. Então, tem uma regra, uma das regras que ele fala, é essa de templar, né, que é temperar ou afinar o instrumento. Ele vai falar que a gente precisa esticar a primeira corda até ela quase arrebentar, e a partir dessa corda a gente vai afinar as demais cordas do instrumento. Agora, como é que você vai saber qual que é o ponto de quase arrebentar a corda antes dela arrebentar? Então ele deve ter já arrebentado muitas cordas até chegar nesse nível de, ah, não, aqui está quase no ponto de arrebentar. E bom, ele segue nessa história, né, de explicar como colocar a mão esquerda, como colocar a mão direita, como, como fazer os ornamentos, né, o símbolo de cada ornamento. E aqui então ele chega no, no alfabeto, né, que são as cifras da época. Então aqui, ele, diferente lá do Mersenne, que estava usando a tablatura francesa, esse aqui ele está usando a tablatura italiana. Então, os números continuam sendo as cordas, só que ao invés de letra ele vai ter os numerinhos aqui, né? Então, a cruz significa colocar os dedos nas casas 2 da quinta e da quarta corda. Então, isso é o que hoje a gente chamaria de Mi menor. Ah, eu falei que era Ré, mas na verdade é um Sol, Sol maior. B seria Dó maior e o C que seria o acorde Ré. Ao passo que D seria um acorde de Lá menor. Então, são muitas cifras, né? E isso era muito comum na época, né? Eventualmente eles vendiam livros somente com essas cifras, sem nenhum ritmo escrito e com a letra da música embaixo, e aí exatamente como tem o Cifra Clube hoje em dia. Agora, isso quer dizer que para eu comprar esse livrinho que só tinha a cifra e a letra da música, eu precisava conhecer a melodia. Então isso aí mostra pra gente que algumas músicas eram muito famosas nessa época, a ponto do cara de uma música italiana ser vendida na França e vice-versa, né? Então mesmo sem internet, mesmo sem telefone, as pessoas sabiam cantar músicas de países diferentes, o que é um negócio que acaba sempre me deixando consternado, né? É claro que era comum também os reis, os duques de determinadas regiões convidarem músicos de outras regiões, né, para irem tocar e cantar. Então, essa difusão da música acabava acontecendo e um lugar acabava influenciando o outro, né, a ponto do maior músico francês, e existia uma briga muito grande entre o estilo francês e o estilo italiano. Só que quem criou o estilo francês, na verdade, foi um italiano, né? Que foi o Lully, que foi o músico do Rei Sol, do rei Luís XIV. E aqui então a gente teria a primeira página do livro de solos
do Gaspar Sanz. E todas essas músicas aqui são muito famosas para os violonistas clássicos, uma vez que muitos dos livros dos métodos de violão, por exemplo, do Henrique Pinto, que talvez seja o mais famoso, usa essas peças, só que quase sempre num conceito equivocado, né? A gente costuma ter em mente que a partitura tem que tocar exatamente o que está escrito, mas o que o Gaspar Sanz e todos os autores dessa época falam é exatamente o oposto. O que está escrito é uma guia para você ter uma ideia do que tocar, mas você deve, a partir da sua criatividade e do seu ingênio, colocar outras variações, ornamentar a música, tirar a parte que você não gosta. Então, na verdade, a música desse período ela está muito mais próxima da música popular do que foi difundido como música erudita, pelo menos na geração anterior à minha, né? E bom, aí ele segue aqui mostrando um monte de músicas nesse sentido, e aqui o que eu queria mostrar para vocês é a história do baixo cifrado, né? Então, esse baixo cifrado são essas. Aqui então a gente tem a clave de Fá e as notas, né? Então, como que eu toco essas notas quando eu estou fazendo o baixo cifrado ou baixo contínuo? Porque eu ter a nota Sol aqui não quer dizer que eu vou tocar somente a nota Sol. Então, no caso da guitarra barroca, né, conhecida como guitarra espanhola no período, eu tinha que fazer todo esse acorde aqui. E aí ele até coloca a cifra que ele colocou, mostrou lá no início, né? Então, a letra A vai ser o acorde Sol. Quando eu tenho somente a nota Lá, então ele coloca a letra D aqui, que vai ser o acorde de Lá menor. Só que além das notas isoladas, né, eventualmente eu vou ter esses números, ou esses, em cima das notas. E aí aqui ele está explicando o que, que eu tenho que fazer quando aparece, por exemplo, aqui um Mi 4/3. Então eu vou tocar aqui um Mi com quarta, né? Então Mi, Fá, Sol, Lá. Então eu toco um Mi com a nota Lá e essa Lá vai virar a nota Sol sustenido. Então 4 vai virar 3. Então esse Mi 4/3 é isso o que significa. A gente vai falar também, não, a gente não vai se deter muito tempo nessa questão do baixo contínuo, porque é um assunto bastante complexo, mas vamos falar mais ou menos por alto aqui o que isso quer dizer e como executar, né? Então, o Sanz aqui ele explica tudo de uma maneira muito prática, né? Diferente de outros tratados onde vão explicar o porquê que é assim, por que que quando tem um acorde 6 eu toco esse acorde, não outro acorde. O Sanz ele só fala, ó, apareceu isso aqui, você faz assim, e seja feliz, né? Então é um método muito prático. E que também mostra pra gente como que a guitarra barroca provavelmente funcionava nessa época, né? Então aqui quando eu tenho uma série de colcheias, eu não fico fazendo um acorde para cada nota, como ele mostra aqui na cifra. Então eu faço um acorde para a primeira nota e as demais notas eu toco só as notinhas que estão escritas mesmo sem colocar o acorde, porque senão não dá tempo físico, né? É muita nota para ser tocada. Diferente do cravo. O cravo conseguiria tocar todas essas notas, né? Então, se eu pego um tratado de cravo, para cada uma dessas notas aqui, cravo, órgão, né, que eram os instrumentos, espineta, né, instrumentos de teclados comuns nessa época, então ele vai tocar todas as notas e eventualmente até mais notas do que está escrito, que é uma coisa que as cordas dedilhadas, por uma limitação física, não conseguem fazer.